Amém. Glória a Deus. Então diz assim: Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Fica ligadão aí naquilo que o Senhor tem para falar com você essa noite. Agora é hora da gente alimentar o Espírito. Amém? Aleluia. Quando você vai lá no shopping fazer um lanche, quando você vai lá no shopping comer uma pizza, comer um sanduíche, o Espírito fica te incomodando na hora que você está comendo, alimentando a carne, mandando você ajoelhar, você orar, o Espírito fica te incomodando? Não. Agora é hora de alimentar o Espírito, então não deixa a carne atrapalhar o momento da refeição do seu Espírito não, querido. Bota a carne no lugar dela. Amém? Lança fora toda preguiça, né? Toda desinteresse, né? E fica ligadão no Espírito, naquilo que o Espírito tem para falar com você. Amém? Naquilo que o Senhor quer falar para você nessa noite, tá bom? Abre sua Bíblia lá, 1 Samuel capítulo 17. O texto está aí, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23. Quero que você abra a Bíblia e deixe ela aberta aí. E à medida que nós formos meditando, nós vamos ler alguns versículos, né, nessa noite, ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco. 1 Samuel 17, a partir do verso 23. Todo mundo achou? Agora olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou falar com você. Todo mundo, eu sei que você conhece a história de Davi e de Golias, sim ou não? Provavelmente quando você veio para a igreja, né, se você veio quando você ainda era uma criança, provavelmente essa foi uma das primeiras histórias que você aprendeu, não é isso? Até mesmo quem não é crente já ouviu falar em Davi, da batalha entre Davi e o gigante Golias. Davi, com uma funda, né, uma funda, ele pega uma pedra, né, e ele roda aquela funda, né, e ele, de maneira precisa, ele atinge, a Bíblia diz que ele atinge a testa, aquela pedra atinge a testa do gigante, e o gigante cai por terra. Amém? Davi foi o primeiro sniper da história, preciso, pá, um só, puf. Todo mundo conhece essa história é muito conhecida. Mas eu quero chamar a atenção para você, porque antes propriamente desse fato acontecer, Davi teve que enfrentar outros desafios para poder chegar nos finalmente em derrotar Golias. Davi teve que passar por algumas outras etapas antes de chegar definitivamente a lutar com o gigante. E eu quero convidar você nessa noite a nós estudarmos, nós vermos, né, aquilo que Davi teve que vencer antes de vencer o gigante. Quais as etapas que Davi teve que vencer, o que Davi teve que passar, né? E o título da mensagem dessa noite é Como Vencer Gigantes. Eu não sei qual o gigante, qual o problema que você está enfrentando hoje. Se é uma doença, um tratamento médico, né? Um desemprego, uma família separada, uma falta de dinheiro, problema no casamento, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te ensinar, né, baseado na história de Davi, né, naquilo que Davi enfrentou, como nós podemos também, vencendo etapas, né, chegarmos à tão desejada vitória que nós precisamos. Amém? Eu quero, né, conversar com você um pouquinho a respeito disso essa noite. Então, a partir do verso 23, diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, olha o que eles falavam: Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Presta atenção aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Presta atenção um pouquinho em mim aqui. Quando Davi chegou naquele arraial, a conversa que existia no meio daqueles soldados era: Você viu o tamanho do problema?
Vocês viram, vocês estão vendo o tamanho daquele gigante, o tamanho daquele homem. Vocês viram como está difícil para nós essa batalha. Vocês estão vendo, uns falavam para os outros assim, está muito difícil, não sei se a gente vai conseguir, né? Existe muita dificuldade, tem jeito não. A Bíblia diz que essa era a conversa deles. E a primeira coisa que a atitude de Davi nos ensina, se nós quisermos vencer gigantes, presta atenção no que eu vou falar com você. Não, a primeira atitude, não escute os pessimistas. Cuidado com os pessimistas, né? Se você quer derrubar um gigante na sua vida, não dê ouvido a eles. Porque a conversa de um pessimista hoje é a mesma conversa dos soldados há tanto tempo atrás. Olha, está difícil, não tem jeito, né? Se a gente tentar vai dar errado, e isso e aquilo. Querido, deixa eu falar para você, a sua fé vai ser prejudicada andando e escutando esse tipo de gente. Cuidado com os pessimistas, você não pode dar ouvido a essas pessoas. O que não falta hoje é gente pessimista. Não é? Qualquer lugar, no trabalho, né? Na escola, né? na vizinhança, até mesmo dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, né? Deixa eu falar algo para você guardar no seu coração essa noite. Não empreste seu ouvido aos pessimistas. Amém? Aleluia. Se Davi tivesse dado ouvido às conversas daquelas pessoas, ele não teria derrotado o gigante. Davi teria ficado parado ali mesmo, na entrada do arraial. Porque aquela era a conversa que acontecia lá. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi foi para cima, Davi não deu crédito aos pessimistas, e por isso é uma das razões pelo qual Davi foi um vencedor. Aleluia. Se tem alguém, querido, à sua volta dizendo o tempo todo que vai dar errado, não tem jeito, não vai ter como, né? Tudo aquilo que você está enfrentando, deixa eu dar um conselho para você, se afaste desse tipo de pessoa. A sua fé vai ser abalada e prejudicada. Você já viu algum pessimista ter sucesso? Eu não conheço. Eu nunca vi. Então, querido, se você quer ter sucesso como Davi teve, a primeira atitude para você vencer o gigante que existe na sua vida, a primeira atitude que você tem que tomar é não escute os pessimistas. Amém? Verso 25, a parte B do versículo, onde nós paramos. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Verso 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Segunda atitude que nós precisamos fazer para derrotar o gigante, né? Como Davi fez, Davi não colocou a sua visão nos problemas do presente, mas Davi enxergou as possibilidades do futuro. Do futuro. Pastor, a minha vida hoje tem muito problema, muita dificuldade. Mas deixa eu perguntar para você, e o futuro? E o que tem lá na frente? Até onde os seus olhos são capazes de enxergar? Olha o que Davi viu. Davi não olhou, Davi não estava considerando o gigante, Davi estava considerando o futuro. Ele estava dizendo, Davi viu riquezas, Davi viu isenção de impostos, Davi viu a filha do rei. Até onde os nossos olhos são capazes de enxergar, querido. Enxergar só aquilo que traz problema hoje faz com que a gente perca a visão do futuro e as oportunidades do futuro. Os problemas do nosso presente não podem roubar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso caminhar, né? Não podem nos paralisar, não pode parar a nossa luta. A própria Bíblia declara isso, o justo viverá pela fé. Você tem fé que Deus tem um futuro melhor para você? Eu tenho isso para mim. E eu quero andar nessa visão. Lá em Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, ainda que haja, né, uma nuvem
ainda que haja alguma coisa ofuscando a sua visão, deixa eu falar para você, a Bíblia diz que a vereda do justo, ela vai sendo acrescentada e ela vai brilhando mais e mais, querido. Aquilo que está difícil hoje, deixa eu falar para você, deixa eu declarar na sua vida conforme a palavra de Deus, vai melhorar, vai ter solução, vai melhorar na sua vida. Aleluia! Deus tem um futuro brilhante para nós, Deus tem trabalhado por nós, querido. Nós não podemos perder essa visão por causa do problema de hoje. Não pense que aquilo que você está passando hoje é o fim da linha. O que temos que fazer? Ter fé, chamar à existência o futuro que nós desejamos para a nossa vida e para a nossa casa. Às vezes nós estamos supervalorizando o problema do presente. E nós precisamos, começar a focar naquilo tudo que o Senhor pode e aquilo que o Senhor vai fazer para nós. A Bíblia declara que Deus tem planos perfeitos, planos de paz para nós. Amém? Nós precisamos viver essa expectativa, não só focado, a minha vida acabou, é só esse problema aqui e pronto. Perdão. Você precisa enxergar Deus lutando ao seu lado, querido, contra os seus problemas. Tem gente concentrada demais no problema, mas não consegue enxergar Deus trabalhando para ele. Você precisa enxergar um futuro já livre, de problemas, livre desses gigantes, porque deixa eu falar para você, querido, quando Deus entra numa luta, Ele não entra para perder. E se você fizer uma parceria com Deus, você e Deus são maiorias, querido. Aleluia! Pare de supervalorizar os problemas que você enfrenta hoje. Eles não são nada diante do nosso Deus. O que Paulo diz para nós? O que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ter fé, querido. Marcos 9:23 diz, se tu podes crer, a Bíblia diz para mim e para você, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Vamos crer, querido, creia que o Senhor é contigo nessa batalha. Comece a planejar um futuro melhor para você, querido. A sua vida vai mudar quando você exercer fé. Quando você tirar os olhos do problema e começar a colocar os olhos em Deus. Nós não nascemos, deixa eu falar para você, você não nasceu para fracassar, amém? Você nasceu para ser um vencedor. O que precisa muitas vezes é nós posicionarmos nas atitudes corretas, amém? Colocar o nosso foco, a nossa atitude na posição correta. Olha o verso 28, vamos continuar lendo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Terceira atitude, para nós podermos derrotar o gigante. Só para a gente entender, quem que era Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele era guerreiro nos exércitos de Saul, Ele era forte, ele era valente, Eliabe era o cara. Davi queria enfrentar o gigante, a expectativa crescia dentro do coração de Davi, eu vou lá, eu vou fazer, esse incircunciso, eu vou vencer ele. Mas antes que Davi pudesse chegar lá, o que aconteceu com Davi? Veio as críticas. Querido, antes de derrubar gigante que nos aflige, nós precisamos aprender a lidar com as críticas que vão aparecer. E deixa eu falar para você, vai aparecer. Sempre vai haver gente para criticar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Já diz o ditado, quem se dispõe a lutar vai levar paulada. Mas deixa eu falar algo para você, só recebe crítica também quem está fazendo alguma coisa. Aleluia. Ah, pastor, eu não tenho problema com crítica não. Claro, você não faz nada. Se você não souber, querido, lidar com as críticas, deixa eu falar algo para você, elas vão te paralisar. Se Davi não tivesse sabido lidar com as críticas do seu irmão, ele não teria vencido Golias. Teria ficado paralisado. E isso acontece, infelizmente, principalmente no nosso meio, com chamados. Às vezes a pessoa grande, nós poderíamos ter aí grandes pregadores da palavra de Deus, mas que muitas vezes, às vezes foi chamado para pregar e por uma infelicidade, erra um texto, erra um nome, erra uma concordância e chove tanta crítica em cima dele e ele fala, isso não é para mim, eu não vou fazer isso mais. E poderia ser hoje um grande pregador da palavra de Deus.
Quantos músicos estão aí, quantos adoradores, né? Quantos professores não querem saber mais de trabalhar no seu chamado, porque receberam uma enxurrada de críticas, mas não souberam lidar com elas. E deixa eu falar para você, se você quiser ser um vencedor, como Davi, você precisa saber lidar com as críticas. O que você tem feito hoje em casa, no trabalho, no casamento, no seu chamado, tem feito você receber muitas críticas? Então eu vou te dar um conselho, tire proveito delas. Peça ao Senhor direção, instrução, sabedoria, né? Veja como veio a crítica, se for algo construtivo, que você, né, aproveite aquilo ali e se corrige. Muitas vezes as críticas são construtivas, são para o nosso bem. Temos que tirar proveitos dela. Aquilo que for sem fundamento, você desconsidera. Mas não deixe a crítica paralisar você. Você possui um espírito excelente que mora dentro de você. A Bíblia diz que ele se chama o Espírito da Verdade. Você quer saber se aquilo é verdade ou não, se está certo ou não? Peça ao Espírito que mora dentro de você para te revelar as coisas. Peça a ele para te ajudar, te dar sabedoria, te dar direção. Porque todos nós estamos sujeitos a errar, querido, cometer falha, sujeitos a receber crítica, mas nós precisamos saber lidar com elas. Aleluia. Gente para falar conta sempre vai existir. Até mesmo o mundo, querido, o mundo acha que nós somos loucos. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, né? Só quem tem o Espírito de Deus que consegue discernir as coisas de Deus. Aos olhos do mundo, isso tudo que a gente faz é loucura. Esses crentes é tudo doido, é tudo louco. Se Davi tivesse dado ouvido às críticas, ele seria paralisado por elas, querido. E a história seria bem diferente. Você consegue imaginar a cena? Davi empolgado. Eu vou lá e eu vou acertar esse Golias. Eu vou lá e eu vou acertar esse circunciso. E eu vou fazer, e isso e aquilo, Deus é comigo. Aí vem as palavras de Eliabe. Você está aqui porque você é maldoso de coração. Quantas vezes nós vamos estar empolgados, animados, vamos fazer acontecer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos preparar assim, tal coisa, vamos fazer tal programação. Aí vão vir as palavras de crítica. E o que nós vamos fazer? Ser paralisado por elas? De forma alguma. Críticas não podem nos paralisar, querido, se nós quisermos vencer gigantes em nossas vidas. Vai para o verso 38. E Saul, 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Querido, a quarta atitude para vencer um gigante: precisamos usar as armas corretas. Davi ficou desconfortável com aquela armadura. O que ele fez? Ele tirou tudo aquilo que estava sobre ele. E ele foi enfrentar o gigante com aquilo que ele sabia usar. É lógico que ele não foi de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele foi lá e fez a melhor escolha. Ele passou no ribeiro e escolheu 5 pedras, 5 seixos. As melhores, as mais redondinhas, no peso certo. Era o que ele sabia usar. Cuidadoso, né? Tomando cuidado, escolhendo de maneira correta. Tem gente, querido, que quando aparece um problema na vida dele, aparece um gigante na vida dele, ele começa a querer inventar um monte de coisa. Vou fazer uma promessa, vou fazer uma campanha, vou fazer não sei o quê, vou fazer isso aqui. Querido, nós já temos a melhor arma para enfrentar qualquer gigante, qualquer problema, qualquer dificuldade. Deus. Morando dentro de mim e dentro de você. Não precisa ficar inventando 1001 coisas não, querido. A força que nós precisamos para vencer os problemas é Deus, que mora dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Você está precisando de força? Busque em Deus o que você precisa. Eu preciso de uma solução, pastor. Busque em Deus a solução que você precisa. Pastor, eu não vejo saída para o problema. Busque em Deus a saída que você precisa. Pastor, eu estou cansado de lutar. Deus renova as suas forças. Aleluia.
Pastor, eu já não sei mais o que fazer. Deixa eu falar, Deus tem estratégia para te dar, querido, diante dos problemas, das dificuldades. Peça sabedoria, busque, em Deus. Ele é a fonte, da força, do poder que nós precisamos. Pare de ficar inventando um monte de coisas. Corre para o lugar certo, corre para Deus. Aleluia. Quinta atitude de Davi, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Querido, deixa eu falar algo para você. Davi lutou, Davi fez, mas Davi sempre soube reconhecer que a vitória vem de Deus. Aleluia. Davi agiu, Davi não desistiu, Davi não cruzou os braços, Davi não deu ouvidas aos pessimistas, não colocou os olhos fixos no problema, Davi não se deixou paralisar por causa da crítica, mas Davi sabia que a vitória dele vinha de Deus. Você precisa crer, você precisa se agarrar a essa verdade. A vitória que você vai conquistar na sua vida, ela vem de Deus para a sua vida. Quando você tiver um problema, diga para o seu problema: você vai quebrar a cara, porque eu luto ao lado do Senhor, Ele luta por mim, e você vai sair derrotado da minha vida. Tenha essa convicção. Acorde cedo, trabalhe, se esforce, lute, faça acontecer, não desista, mas nunca se esqueça, querido, que quem nos dá força e a nossa vitória sempre vem de Deus. Você quer entrar numa batalha com garantia de vitória? Entre acompanhado do Senhor. Aleluia. Davi disse com certeza, no seu coração: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, e Ele vai me livrar desse incircunciso. Aleluia. E aqui eu quero chamar uma atenção para você. Davi nunca olhou para Golias como um gigante. Você nunca vai encontrar nas escrituras Davi dizendo aquele gigante ou o gigante. Não, ele disse aquele filisteu, aquele incircunciso, porque Davi sabia que quem era gigante na vida dele era Deus. Aleluia. Esse incircunciso, esse filisteu, aleluia. Davi tinha convicção, Davi tinha certeza, Davi sabia quem era gigante, querido. Era o Deus que lutava ao lado dele, querido. Aleluia. Sabe por que Golias não assustou Davi, querido? Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. E ele sabe que o Deus que ele servia não perdia batalha. Aleluia. Se nós entrarmos, para enfrentar um problema com essa convicção, querido, nós nunca sairemos perdedores. Seja qual for o problema, você é mais que vencedor, querido, por causa daquele que habita dentro de você. Aleluia. Diante dos problemas que você está enfrentando, querido, faça como Davi, não se desespere, confie em Deus. Nós sempre dizemos isso aqui: problemas são oportunidades para exercermos fé. Problemas são oportunidades para nós confiarmos em Deus. Parece até estranho a gente falar assim, mas a verdade é que quando um problema chega, às vezes é necessário para dar uma chacoalhada na gente, para a gente acordar, para a gente lembrar que Deus luta conosco. Aleluia. Aqui vai outra dica, querido. O que fortaleceu Davi foi a experiência dele com Deus. Davi já tinha tido outros problemas anteriores. A experiência com Deus contou, por isso que a experiência dele, enfrentando o leão, enfrentando o urso, por isso que aquele gigante não trouxe medo para Davi. Querido, deixa eu falar algo para você. A palavra do pastor na quinta-feira, no domingo, ela vem para nos ajudar, ok? Mas o que fortalece, deixa eu falar com você, é o dia a dia. É o dia a dia. Tem gente que parece que só busca Deus quando tem problema, dificuldade. Nós precisamos estar preparados antes do problema chegar, antes da dificuldade chegar.
É a prática da palavra no dia a dia que faz a gente deixar de ser inexperiente e se tornar um cristão maduro. O que é um cristão maduro, pastor? É quem enfrenta a pressão sem perder a alegria, sem perder a paz. Aleluia. Esse é um cristão maduro. Está chovendo canivete, ele está alegre no Senhor, ele está feliz, ele tem paz no coração dele, porque ele sabe quem está lutando com ele. E é a prática da palavra no dia a dia que nos torna assim. Quando o problema aparece, né, a pessoa está tranquila, porque ela sabe quem luta ao lado dela. Ela está cheia de fé, cheia da palavra. Se você pratica a palavra de Deus, declara a palavra no seu dia a dia, né, quando está tudo bem, quando vier o problema, vai ficar mais fácil, você vai continuar tranquilo. Agora, viver uma vida sem buscar conhecer Deus, sem oração, sem intimidade, sem leitura da palavra, aí deixar para se fortalecer quando o problema chegar, deixa eu falar para você, vai ser difícil. Vai precisar de muito mais fé e às vezes vai até se desesperar, porque não está preparado, está imaturo. O imaturo, ele entra em desespero logo. A pressão chega, o problema chega, ele já entra em desespero. Esse dia eu estava conversando com o Flávio, e o Flávio, né, foi da Marinha, ele estava me explicando algo, depois eu fiquei pensando aquilo. Ele disse assim, pastor, um exército não treina só quando tem guerra, não. O exército, ele treina antes, ele treina inclusive todo dia. E ele ainda disse assim, pastor, um país pode ficar 50 anos sem guerra, mas o exército está treinando todo dia. Por quê? Porque quando a guerra chegar, o que vai acontecer? Eles vão estar preparados, já sabem o que fazer. Imagina se fosse para deixar para treinar quando começasse a guerra, ia dar certo? Não, ia virar um desespero, um caos, uma confusão total. E isso serve para nós, na nossa vida cristã, querido, né? A nossa vida cristã deve ser assim, ou deveria, né? Não deixar para se fortalecer quando o problema começar a se fortalecer antes. Como, pastor? Praticando a palavra de Deus, andando em amor, fidelidade, né? Oração, leitura da palavra, conhecer Deus, jejum, busca pelo Senhor, trabalhando na obra de Deus. Deixa eu falar para você, tem coisas que só o trabalho vai te ensinar a respeito de Deus. Quando você se envolver, quando você começar a fazer, tem coisas que Deus vai trabalhar em você ali no seu coração. Precisamos ser como um exército, estar preparado para a batalha, ter experiências com Deus, estar preparado. Você confia em quem não está preparado? E você confia em alguém despreparado? Duvido. Se você fosse fazer uma cirurgia, você tem que abrir a barriga. Aí você um dia antes, você vai sentar na frente do médico para pegar as instruções, aí você chega lá, tudo bem, aí o médico diz para você assim, olha que bom, né, eu vou poder te operar, eu não tenho experiência nisso não, você vai ser o meu primeiro, duvido que você ia operar com ele. Ia. A gente não confia em quem é despreparado, mas a gente se dá o luxo de achar que mesmo com o nosso despreparo, quando chegar o problema, a gente vai saber resolver. Imagina você vai fazer uma viagem de avião. Aí você entra no avião, bota a sua malinha em cima, senta na cadeira, todo feliz, todo alegre, né? Senta lá, bota o cinto de segurança, não é assim? Tá, vou para Miami, tá glória, aleluia, vou passear. Aí chega, o comandante pega o microfone do avião e fala, senhora, senhor, muito obrigado, né? Viajar conosco, voar conosco, é um prazer tê-los vocês aqui. Agora eu peço que vocês orem, que vocês rezem, porque eu fui chamado de última hora e eu não tenho muita experiência nesse negócio aqui. Ia ser um desespero total. Quem está rindo ia ser o primeiro a sair do avião. É ou não é? Querido, mas aquele que não pratica a palavra de Deus no dia a dia, como esse piloto foi chamado de última hora, falta experiência, falta convivência, não está preparado. Aí a gente, né, nós cobramos isso das outras pessoas, mas fazemos o mesmo conosco. Estou esperando o problema chegar para eu buscar a Deus. Vai dar ruim, vai dar problema. Precisamos nos policiar com essas coisas, querido. Se você quiser vencer gigantes na sua vida, se você quiser vencer problemas, querido, faça como Davi, comece a ter experiências diárias com Deus. Comece a se fortalecer nele, porque ele é a força que você precisa. É nele que você vai encontrar forças.
mas é no dia a dia, é na busca diária, é na convivência, é no relacionamento, é na comunhão. Amém? Então, querido, o recado de Deus para nós hoje é: para vencermos gigantes, primeiro, não escute os pessimistas, feche os seus ouvidos para eles. Não perca o futuro brilhante que Deus tem para você, querido. Deus tem planos maravilhosos para você. Não se deixe paralisar com as críticas. Viva experiências com Deus, tenha uma vida cristã saudável. E nunca, nunca, nunca se esqueça que por mais que nós façamos, a nossa vitória sempre vem do Senhor. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Agindo assim, querido, nós seremos vencedores, né? Como Davi foi diante daquele problema, nós seremos vencedores também diante dos problemas que aparecem para nós no dia a dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Amém, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome. Louvamos e bendizemos a Tua majestade, né, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra compartilhada conosco essa noite. E que possamos, ó Deus, a cada dia mais nos fortalecermos no Senhor, termos experiências com o Senhor. E nós declaramos, ó Deus, na vida de cada um nessa noite, na vida de cada um, né, que esse sistema esteja alcançando, que seremos vencedores em Cristo Jesus. Diante dos problemas e das dificuldades, estaremos preparados, né? Teremos relacionamento, experiências com o Senhor, convivência com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado e bendito seja o Teu santo nome na vida de cada um nessa noite, na vida dessa igreja, ó Pai. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.